Entender agora, nessa aula, um pouquinho sobre a história da psiquiatria e saúde mental. Cada contexto histórico, político, teve sua psicopatologia, ou seja, suas tentativas de decompor o sofrimento psíquico em seus elementos de base para, a partir daí, compreendê-los, classificá-los, estudá-los e tratá-los. Como resultado, temos, ao longo da história, várias metapsicologias, cada uma com referências próprias e diferentes perspectivas teórico-clínicas. Qual é o conceito de saúde mental? Qual é o conceito de psiquiatria? Psiquiatria existe desde quando? Quando houve o primeiro relato de alguma doença psiquiátrica? Como estes enfermos eram tratados? Havia algum tratamento específico? Na Grécia, o sofrimento psíquico era um castigo dos deuses. O homem não era responsável pela sua loucura. E a terapia era um misterioso fármaco que reinseria o sujeito em seu grupo social. Santo Agostinho de Hipona teve um papel importante no desenvolvimento do cristianismo, mas também deixou a sua contribuição na psiquiatria, quando passou a observar essas afecções e realizar algumas anotações, porém, o seu envolvimento com o cristianismo o impossibilitou em fazer algumas colocações sobre os estudos realizados naquele tempo. Hipócrates também deixou a sua contribuição a afirmar que as doenças psíquicas teriam origem em transtorno de humores, no comportamento e não no sobrenatural, como muitos ainda acreditavam. Ele também criou uma classificação de acordo com o predomínio ou deficiência de 4 humores existentes no organismo: sangue, sanguíneos, linfa, melancólicos, bilis, coléricos e fleuma, fleumáticos, além de ser responsável também pela criação dos conceitos clínicos. Platão teve uma visão diferente de psique, ao considerá-la como uma composta de 3 almas, uma racional, uma afetiva espiritual e uma apetitiva. Criador da teoria das ideias e teoria das formas, onde afirma que através das ideias é possível gerar conhecimento e mostrou a sua contribuição através da definição do corpo científico, que mais tarde passa a constituir a ciência da psicologia. Aristóteles, filho do rei da Macedônia, ingressou na academia platônica, onde seguiu seu mestre até o seu falecimento. Apresentou uma vasta e intensa atividade literária, fundou sua própria escola, contribuiu em diversas áreas do conhecimento, como a psicologia, considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos, tendo destaque entre os filósofos e é considerado ainda hoje o pai da psicologia, por conta dos estudos realizados e das opiniões emitidas sobre o psíquico. São Tomás de Aquino, ele nasceu no castelo próximo à cidade de Aquino. Ainda jovem, escreveu uma pequena obra e não parou mais. Acreditava que o conhecimento passa por vários graus. Ele defendia durante a Idade Média a tese original natural das doenças mentais, a demonologia, e a Inquisição impuseram a resistência para a aceitação da ideia de que feiticeiras e possuídos sofriam de doença mental. Surgem os primeiros asilos ou hospitais para doentes mentais na Europa. Colônia Guel, Bethlehem Royal. E aí o grande livro, Maleus Maleficarum. O Martelo das Bruxas, compilado pelos inquisidores dominicanos, James e Henrique. No século XV e XVI, o peso das explicações religiosas em relação à loucura começa a perder terreno, na medida em que o estudo da medicina, fortemente influenciado pelo retorno das ideias de Galeno, passa a considerar componentes psicológicas da loucura, o que propicia o aparecimento da noção de alienado. No século XVII, as categorias platônicas são acrescentadas às teorias da loucura. É marcado por uma psicopatologia desordenada, devido à falta de fundamentação sólida da fisiologia nervosa. O pensamento médico em relação às doenças de espírito e a prática ao internamento permaneceram estranhos um ao outro. Século XIX, Philippe Pinel. Tratado médico-filosófico sobre alienação mental. Alienação mental exige o trabalho atento de autênticos observadores para sanar a desordem em que se encontra.
Não se poderia compreender o conceito mesmo de alienação se não se enfoca a causa como mais frequentemente provoca. Quero dizer, as paixões violentas ou exasperadas pelas contradições. Jean Dominique. Até o final do século XIX não existia em rigor um sabor sobre o sofrimento psíquico que acometia o homem. A preocupação vigente era a doença, a sintomatologia, conhecer para classificar. E tiveram vários seguidores que descreveram a loucura, o rachixe, a sífilis em anatomia e a teoria da degenerescência, demência precoce, a hereditária ou adquirida e o equilíbrio físico-mental e as suas variedades. E no Brasil? No Brasil, a história oficial da psiquiatria teve início com a chegada da família real, em 1808, trazendo a bordo, engaiolada, a rainha Dona Maria I. Sua Alteza havia sido considerada insana e afastada de suas funções pelo médico da corte pernambucano José Correia Picanso, primeiro barão de Goiânia, fundador dos cursos médicos do país. Costuma-se citar, em tom anedótico, que o modelo de assistência trazido para o Brasil pelos portugueses era o caixote. Dona Maria, louca, teria chegado ao Rio de Janeiro dentro de uma caixa, uma espécie de engradado, segundo o historiador australiano Patrick Wilker, que escreveu O Império da Deriva. Dona Maria I era tratada com muito carinho e depois que a corte se instalou no Rio de Janeiro, seu filho Dom João VI a visitava diariamente e com ela passava algum tempo. Em todo caso, pode-se questionar se o fato de ter uma pessoa com problemas mentais na família teria tornado os descendentes mais tolerantes com a loucura. As consequências dessa vinda: urbanização desordenada, estrutura inadequada, problemas de saúde. Olha aí, não tinha saneamento básico, não tinha nada. E o Hospício Dom Pedro II, primeiro hospital psiquiátrico da América Latina, fundado dia 5 de dezembro de 1852. Certamente, uma das características mais destacadas do novo asilo estava em sua intenção de reabilitar os pacientes. As velhas enfermarias de alienados do Hospital de Santa Casa eram muito criticadas pelos médicos da época por conta da forma brutal de tratamento. Pouquíssima atenção era concedida para a reabilitação. No Brasil, o atendimento aos loucos era tarefa da Irmandade da Misericórdia e esteve nas mãos da Santa Casa até a proclamação de 1889. A partir de 1890, o Hospício Pedro II passa a ser chamado Hospício Nacional dos Alienados. No século XX, surgem os nomes. Hospício passa a ser chamado de hospital. Alienado agora é doente mental, depois será psicopata. O asilado passa a ser interno. Tá? Através de todo o período colonial, os alienados, idiotas, imbecis foram tratados de acordo com as suas posses. Se tinha dinheiro, se não tinha. Os mentecaptos, pobres, tranquilos, vagueavam pelas cidades, aldeias ou pelos campos, entregues a chufas de malnutridos para a caridade pública. A terapêutica de então era as sangrias e sedenhos, quando não de exorcismos católicos ou fetichistas. Os tipos mais comuns de tortura eram feitos. E atualmente, o transtorno mental afeta de 20% a 25% da população. São universais. Acomete pessoas de todas as idades, sexo e etnia. Tem grande repercussão econômica, causa impacto negativo e tratamento na qualidade de vida do indivíduo. E o tratamento adequado é fazer uso racional das intervenções. E assim temos a reforma psiquiátrica. Até que ponto a reforma sanitária influenciou na reforma psiquiátrica? Iniciou na década de 70 a reforma sanitária, o movimento dos trabalhadores em saúde mental. A reforma psiquiátrica pretende modificar o sistema de tratamento clínico da doença mental. Eliminação gradualmente de a internação como forma de exclusão social. Esse modelo seria substituído por uma rede de serviços territoriais de atenção psicossocial, visando a integração da pessoa que sofre de transtornos mentais à comunidade. A rede territorial
de serviços propostos pela reforma inclui centro de atenção psicossocial, centro de convivência, cooperativas de trabalho, oficinas de geração de rendas e residências terapêuticas. Essa é a reforma. Um avanço, um desafio, cuidar. Liberdade. A reforma de alocação de recursos financeiros do SUS, a sua repercussão no modelo assistencial, né? Aumento considerável da demanda em saúde mental, muito, também pelo caso dos usuários de álcool e outras drogas. Diminuição importante, mas ainda insuficiente, dos gastos com internação psiquiátrica, que geravam alto custo. Em 1988, nós temos a Constituição Federal. Em 1990, a criação do SUS e a Declaração de Caracas. Respeito pelo direito das pessoas com doenças mentais. Reconhecimento da importância dos cuidados da comunidade. A superação do modelo do hospital psiquiátrico, luta contra todos os abusos e exclusão de que são vítimas pessoas com problemas de saúde mental. Em 1991, criação do PACS e criação do PSF em 1994. Desde 1903 que as leis, emendas e decretos foram criados com o intuito de melhorar a assistência prestada aos portadores de transtornos mentais. Mas elas não saíram do papel. Muitas delas. Publicada em 10.216, dispõe sobre os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial de saúde mental. Então, se direcionou só para o CAPS, é só o CAPS que deve fazer, e o resto, o PSF e todos os outros. A reforma psiquiátrica brasileira instituiu novas práticas terapêuticas para pacientes acometidos de transtornos mentais, que representaram notáveis avanços no âmbito da saúde pública no país. Apesar disso, especialistas apontam que ainda existe uma grande distância entre esses movimentos e a realidade brasileira. Foi preciso quase uma década de trabalho e discussão para o Brasil, que aderiu à declaração, fizesse a sua lei, publicada em 10 de novembro de 1999. A lei número 9.867, que permite o desenvolvimento de programas de suporte psicossocial para pacientes psiquiátricos. Mas o grande salto ocorreu apenas em 31 de julho de 2003, na lei número 10.708, que instituiu o auxílio reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internação, lei do programa de volta para casa. As formas de opressão e de exclusão contra os quais lutam não podem, em geral, ser abolidas com a mera concessão de direitos, como é típico da cidadania, mas exigem uma reconversão global dos processos de